Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 25. Capítulo 4. Rei da Espada Berserker vs Ex-Deus da Espada. Antes que percebessem, já estavam consideravelmente distantes do vale. Tudo começou quando o Deus Ogro se manifestou e, quase que instantaneamente, Galfarion iniciou uma corrida, buscando um ponto longe do campo de batalha. Aqui parece um bom lugar, disse Gal, parando em uma clareira dentro da floresta. Embora tudo tenha acontecido em questão de minutos, a distância percorrida por Gal e sua rapidez eram impressionantes. Ares sentiu um leve desconforto com a distância crescente entre ela e Rudeus, mas logo focou sua atenção no adversário à sua frente. Quando o Deus Ogro começa uma luta, ele não distingue aliados de inimigos. Não quero interrupções durante a nossa batalha, explicou Gal, olhando diretamente para Ares. Surpreendentemente, Gal não desembainhou sua espada, como se suas mãos nuas fossem suficientes para lidar com alguém como Ares. Ela, percebendo sua postura relaxada, assumiu uma posição de combate com sua amada espada do dragão Fênix. No entanto, ela estava hesitante, pois à sua frente estava o ex-deus da espada. Você parece bem, comentou Gal, de forma casual. Mesmo naquela situação tensa, a tentativa de Gal em iniciar um diálogo pegou Ares de surpresa. Ela lhe deu um olhar inquisitivo, ao que ele soltou uma risada descontraída. Você conhece um tal de Gino? Gino Pritz, perguntou ele. Já ouvi falar. Mas não era nada de especial, respondeu Ares, um tanto desdenhosa. Gal riu novamente, comentando, por mais jovem que fosse, ele tinha uma força inesperada. Olhando para o céu, onde as árvores balançavam e os sons da natureza preenchiam o ambiente, ele continuou, agora, ele é o deus da espada. Eu passei o título para ele. Sabia disso. Ares pensou na viagem que fez com Rudeus ao Santuário da Espada, relembrando que não encontrou Gino naquela ocasião. Que sujeito estranho. Dizendo que iria se casar com Nina e que se tornaria mais forte que eu se o fizesse. Refletiu Gal com uma expressão divertida. Foi tudo tão rápido. Mesmo em minha juventude, só encontrei uma espada tão pesada e rápida uma ou duas vezes. Concluiu com uma risada nostálgica. Subitamente, Gal balançou a mão com tanta velocidade que parecia que poderia causar uma onda de choque, antes de parar bruscamente. Não entendo por que não posso balançar a espada como antes, disse ele, cruzando os braços. Mesmo nascendo como o mais forte, há momentos na vida de todos em que se enfrenta um desafio real. Novamente olhando para o céu, ele murmurou para si mesmo, independentemente disso, Gino obteve tudo o que queria, a mulher que amava e o título de Deus da Espada. Ao terminar, Gal encarou Ares diretamente. E você, Ares? O que conseguiu? Fazendo uma pausa dramática, ele continuou com uma expressão de escárnio. Depois de conseguir um homem, você agora se alinha ao deus dragão Orsted. Ares não foi abalada pelas provocações de Gal, respondendo com firmeza, ela desafiou, você se tornou um covarde. Os olhos de Gal se estreitaram, e uma aura ameaçadora emanou dele. Você é uma renegada, declarou ele com um tom gelado. Não me importo, retrucou Ares, desafiadoramente. Já em posição de combate, ele questionou, acredita mesmo que pode vencer? Claro que sim. Você é um peixe pequeno, vou te mandar para o outro mundo com um único golpe. Disse Ares com confiança. Gal sorriu com desdém. Para você saber, essa é a segunda vez em minha vida que alguém me chama de peixe pequeno. Posicionando-se, Gal alargou sua postura, baixou o quadril e, sem desembainhar a espada, assumiu uma posição de combate, a postura da espada embainhada, uma técnica fatal dominada pelo lendário rei da espada Ghislaine de Dordia. Vendo isso, Ares apertou ainda mais o punho em torno do cabo de sua espada. Você pode tentar me derrotar com essa técnica, mas te aviso, não subestime a espada do dragão Fênix. A tensão entre os dois era palpável, e a floresta ao redor parecia reter a respiração, aguardando o confronto iminente entre duas forças imparáveis. O estilo Deus da Espada prioriza uma técnica que consiste em golpear com a espada de maneira extremamente rápida e com força absurda. No entanto, possui três posturas. A primeira é a postura do meio, a forma fundamental do estilo Deus da Espada, que se adapta a qualquer situação. A segunda é a postura alta, voltada para aqueles que buscam romper a defesa do oponente e avançar. E, por último, a postura da espada embainhada, ideal para quem lê e responde ao ritmo do adversário, sendo uma postura mais defensiva. Assim, aqueles que percebem o ritmo do oponente adotam a espada embainhada, os que rompem esse ritmo adotam a postura alta, e aqueles que não se especializam em nenhum dos dois adotam a postura do meio. Ares, com seu senso inato de ritmo e habilidade para desequilibrar o oponente, prefere a postura alta. Já Ghislaine,
com sua audição, olfato do povo fera, intuição e reflexos, é mais adepta à espada embainhada. O que Galfarion escolheu foi a espada embainhada. Este ex-deus da espada pode lutar com qualquer postura, mas dadas as circunstâncias, ele optou por esta, avaliando que poderia antecipar os movimentos de Ares. Mesmo percebendo isso, Ares não se intimidou. Em silêncio, com respiração leve, ela diminuía lentamente a distância entre eles. Nesse momento, Gal sentiu uma estranheza. Ares, que sempre atacava de forma bruta e direta, agora estava estranhamente calma. Contudo, sua expressão permaneceu a mesma, um sorriso zombeteiro, quase como o de um monge em meditação. Aquela visão quase fazia Gal querer atacar primeiro, mas ele manteve sua postura, apenas esperando, com uma árvore grande atrás dele. Era uma cena bizarra. Ambos eram conhecidos por sua agressividade e ofensividade. No entanto, nenhum deles se movia. Somente as folhas caindo, como neve, mostravam que o tempo continuava passando. Havia quem visse essa cena e pensasse em outra similar. Por exemplo, Gino Pritz viu uma batalha em que os mestres do estilo Deus da Espada ficaram em um impasse similar. Isso foi anos atrás, no dia em que Ares se tornou a Rei da Espada, na batalha entre ela e Mina Farion. Ambos continuavam imóveis, em um duelo de vontades. Mas os olhos atentos podiam perceber que Ares estava avançando, mesmo que muito lentamente, entrando no alcance perfeito para seu golpe letal. Ela precisava de mais um pouco de distância para seu golpe perfeito. No combate entre Ares e Nina, quem atacou primeiro perdeu. Ares conseguiu superar uma espada de luz de Nina com sua velocidade. Contra Galfarion, o homem anteriormente chamado de Deus da Espada, Ares tinha confiança de que ele poderia superar sua velocidade. Ele podia ajustar facilmente sua posição para fazer sua espada chegar um pouco antes. Mas ele não o fez. Ele permaneceu em sua postura, não avançando, nem mudando o ângulo, apenas observando os movimentos de Ares. Finalmente, Ares alcançou a distância ideal para seu golpe. Em sua postura, por um breve momento, uma pequena hesitação surgiu. Ela não via nenhuma abertura em Gal, mas sentia que, neste momento, se ela liberasse suas espadas de luz, poderia derrotar até mesmo o ex-deus da espada. Mas o adversário era Galfarion. Ares se lembrou do dia em que foi ao Santuário da Espada e da humilhação que sofreu nas mãos dele. No instante seguinte, Gal se moveu. Apenas rebaixando levemente sua postura e tensionando a mão em sua espada. Ares, reagindo a esse movimento, atacou. Ela liberou sua espada de luz, a técnica de espada mais poderosa do mundo. Mas, nesse momento, os olhos de Ares capturaram uma peculiaridade: a mão de Gal segurava a espada de maneira invertida. Não era um retorno de luz, mas definitivamente era uma espada de luz. Um golpe de luz que Ares nunca tinha visto antes. A espada de Ares foi desviada. A grande árvore atrás de Gal foi cortada diagonalmente. A espada de Ares, movendo-se de uma postura alta, foi interceptada e redirecionada por Gal. No entanto, naquele instante que algo surpreendente aconteceu. Atrás de Ares, um guerreiro com cabelos verdes segurando uma lança branca apareceu. Como um espírito guardião, ele havia bloqueado o ataque de Gal, protegendo Ares do golpe mortal. Nesse momento, uma lâmina se aproximou do corpo de Gal. Era Ares, girando seu corpo, puxando sua espada de sua cintura direita e golpeando o corpo de seu adversário com toda a sua força e velocidade. Ah! Gal, por instinto, recuou instantaneamente, se impulsionando para trás. Mas quando ele aterrissou, percebeu-se que seu corpo superior não estava mais conectado ao inferior. Sua parte inferior do corpo estava no ar, fazendo 3 giros completos antes de atingir o chão. Galfarion sentiu o frio se espalhar. Seu olhar se fixou em sua metade inferior, que agora parecia distante, caindo lentamente como uma pluma. Uma derrota estava desenhada no destino traçado diante dele. Ah, que droga! Ele murmurou, sua voz soando mais para si do que para o mundo, enquanto ele jazia de costas, seus olhos ainda cravados no que restava de si. Por um momento, tudo se tornou silencioso. E então, ele percebeu. Na sombra de Ares, um vulto que ele havia subestimado, um membro da tribo Super. Gal havia o visto, sim, mas em sua confiança, o tinha considerado irrelevante. Um erro, como ele percebera. Ares, com sua espada de luz, era quase um borrão para os olhos. Tão rápida, tão letal. Mesmo um veterano de inúmeras batalhas, não seria capaz de acompanhar tal movimento. Mas o segundo golpe de Gal? Ah, era diferente. Não era uma espada de luz. Era apenas um corte, com a velocidade e força mínimas necessárias para decapitar. Mesmo para um guerreiro comum, o ataque teria decapitado Ares instantaneamente. A maioria teria caído.
teria sido o fim. Mas quem estava ali, na retaguarda, era Ruiger Superdia, o herói que viveu por centenas de anos e carrega o título de fim da linha. Galfarion sentiu a sensação de frieza se espalhar por seu corpo. O inevitável não podia ser ignorado, nem evitado. Gal havia subestimado Ruiger. E também havia subestimado Aerys, que depositou sua confiança em seu amigo, confiando-lhe suas costas. Se houvesse qualquer hesitação em Aerys, se por um breve momento que seja ela tivesse duvidado que Ruiger a protegeria, o ataque de Galfarion teria sido bem-sucedido. Por que você não usou a técnica do estilo Deus da Espada? Aerys, com um sangramento no pescoço, perguntou ao caído Gal, cujo rosto estava coberto de suor apesar do breve confronto. Achei que perderia, Gal respondeu, pensativo sobre o primeiro golpe. Se ele tivesse desferido o ataque mais rápido, espada de luz, com a mesma postura elevada que Aerys, ele teria vencido. Mas ele não fez isso. Ele não pôde. A memória de sua luta com Gino Pritz passou por sua mente. Sua espada, sua técnica, que ele acreditava ser invencível, foi facilmente superada, levando à derrota. A humilhação daquele momento, a fratura em sua mão esquerda, caindo de forma desajeitada no chão. O olhar de desdém de Gino. Tudo isso fez hesitar em usar a espada de luz como seu primeiro ataque. Galfarion é um gênio da esgrima. Embora seja conhecido como Deus da Espada, ele é tão talentoso que, se tentasse, poderia alcançar o título de Imperador da Água. Foi por isso que ele usou uma técnica desse estilo, acreditando que com ela poderia vencer com certeza. Quando ele era chamado de Deus da Espada, tal escolha seria impensável. Ele tinha a responsabilidade, quase como um dever, de usar apenas técnicas do estilo Deus da Espada. Mas agora, tudo mudou. Não havia barreiras em sua mente para usar a técnica do estilo Deus da Água para contra-atacar a espada de luz. Foi por isso que ele provocou Aerys, forçando ela a atacar primeiro. Algo que o antigo ele, o que era chamado de Deus da Espada, nunca faria. A confiança de Galfarion estava abalada. A força de outrora se foi. O título de espadachim mais forte já não se aplicava a ele. Como você disse, eu sou apenas um covarde, um nada. Disse Gal, sem tentar se justificar. Aqueles que acreditam em suas técnicas vencem, aqueles que duvidam, perdem. Era simples assim. Ele refletiu sobre as palavras que disse antes da batalha, como elas soavam patéticas agora. Ele deveria ter atacado sem hesitar. Em comparação, ele deve ter parecido menos do que um bêbado de uma taverna aos olhos de Aerys. O que eu estava pensando? Aerys se questionou enquanto olhava para ele, sentindo pena. Ela também sentiu uma tristeza indescritível. Isso era o que tinha se tornado da pessoa que ela uma vez temeu? Você tem algo a dizer antes de partir? Ela perguntou. Gal, com suas últimas forças, fixou o olhar na mulher de cabelos vermelhos. Ele sempre soube de seu potencial desde o primeiro momento. Ele nunca esperava que ela seria a que o mataria. Ele sempre a viu como alguém inferior, pensando que sempre poderia vencê-la se lutassem. Uma espada, quando empunhada por motivos pessoais, se torna pura, e essa pureza proporciona sua maior afiação. Mas, as pessoas mudam com o tempo. Uma lâmina que é levantada sob a sombra de outros, embora possa parecer poderosa, é influenciada e distorcida por essas sombras. A hesitação e a dúvida, uma vez que se aninham na alma, deixam sua marca, fazendo a espada perder sua essência. Esta foi minha triste jornada. Nos momentos que encontrei amor, ao ter um filho, e ao guiar um discípulo, em algum lugar, minha convicção como Deus da Espada desvanecia, e minha lâmina, ela perdeu sua nitidez. As palavras de Gal fluíram, seus pensamentos se tornando mais turvos. Ele não estava tentando passar alguma mensagem final ou tinha pensado em palavras de despedida. Ele simplesmente falou o que veio à mente. Aerys observou com atenção suas palavras, enquanto a vida se esvaía de Galfarion. Aerys, eu sempre soube. Você é incrível. Não se enfraqueceu. Parecia estar possuída, mas permaneceu como você mesma. Sangue começou a jorrar da boca de Gal, sem tentar se limpar, ele estendeu a espada que ainda segurava para Aerys. É sua. Pegue. Foi um gesto inesperado, mas Aerys aceitou prontamente. As mãos de Gal, à beira da morte, estavam frias como gelo. No entanto, o cabo da espada estava quente. Vendo que ela tinha aceitado, Gal deu seu último suspiro. Ele já não tinha força para respirar. Viver como você mesmo, isso é força. Seu braço caiu. O deus da espada, Galfarion, estava morto. Aerys se ajoelhou em silêncio. Ela retirou a bainha do cinto de Gal, colocou a espada dentro e a prendeu em sua cintura.
Respirando profundamente, ela tirou um pergaminho de seu bolso. Um pergaminho mágico de cura de nível básico, dado a ela para emergências. Ela colocou o pergaminho sobre o sangramento em seu pescoço e canalizou magia nele. A ferida curou instantaneamente. Eris, Ruigerda a chamou. Vamos ajudar Rudeus. Após um breve momento, ela respondeu. Sim. Os dois trocaram estas breves palavras e se viraram. Após alguns passos, Eris parou e olhou para trás, fixando seu olhar no corpo de Galfarion. Ela cerrou os punhos e começou a conjurar uma magia que Rudeus lhe disse para memorizar, e que ela praticou repetidamente com Ghislaine. Das profundezas do núcleo ardente, me empreste tua força que atravessa as eras. Conceda-me força, ó chama ancestral, eu invoco o poder rubro. Bola de fogo. O fogo lançado pelas mãos de Eris incendiou o corpo de Galfarion. Ela não assistiu até o fim enquanto o corpo era consumido pelas chamas. Ela se virou e se afastou rapidamente. O fogo se espalhou para as árvores próximas, enviando colunas de fumaça ao céu. Sem ninguém para interromper, o fogo queimou até se extinguir naturalmente. Capítulo 5. Terceira geração versus segunda geração. O devastador deus ogro Malta. Derrubando árvores, revirando a terra e se agitando como um furacão, o colossal ogro se enfurecia e por causa de sua ira, acabamos nos afastando dos arredores de onde ele estava. Os que ficaram para combate-lo foram Zanoba e Doga. Era dito que o deus ogro era simplesmente a manifestação da força. E quem melhor que a criança abençoada que quando criança acidentalmente arrancou a cabeça de seu irmão e foi chamado de príncipe decapitador e o imperador do norte que enfrentará sozinho dragões terrestres. Ninguém poderia superar Zanoba em termos de força bruta. Doga também era forte quando confrontado. Provavelmente, eles dariam conta. No entanto, eu não tinha tempo para me preocupar com eles. Diante de mim estava quem ocupava o sétimo lugar dentre os grandes poderes, o deus do norte Kalman III, também conhecido como Alexander Rybak. Ele foi um dos responsáveis pelo incidente que me fez ficar à beira da morte quando caí no desfiladeiro. Se não fosse por Atoferatoff e Doga eu certamente estaria morto. E agora estava sem o meu equipamento completo. Não poderia de forma alguma subestimá-lo. Avaliei a situação e então decidi tomar a iniciativa. Estava prestes a atacar ele, quando... Espere! Em um instante, Kalman III me pediu uma pausa. O que ele queria? Isso foi inesperado. Considerando que ele é um lutador do estilo Deus do Norte, essa pausa poderia ser uma armadilha. Uma distração talvez? Mesmo assim, preparei um atoleiro e logo em seguida lancei os mais fortes dos meus canhões de pedra. Antes de começarmos, que tal conversarmos um pouco? Meu atoleiro e meus canhões de pedra foram facilmente evitados. O que houve? Eu não vi nada. Meus ataques foram desviados? Seja como for, meu atoleiro não estava funcionando, ele estava bem em cima dele, mas não estava afundando. Assim, esse era o poder do Deus do Norte. Conhecia essa habilidade, já tinha ouvido falar dela. Entendo sua raiva. Ser lançado em um abismo e perder seus braços são motivos suficientes. Mas, peço que aguarde um momento. Após nossa conversa, enfrentarei você. Mesmo sendo considerado um mero peixe pequeno, é capaz de esperar enquanto os grandes falam, não é? O que ele disse? Peixe pequeno? Ele estava me desprezando. Vou fazê-lo se arrepender. No entanto, preciso manter a calma, não é qualquer um que está em minha frente, este é o Alexander Rybak. Do ponto de vista de um dos 7 grandes poderes, talvez eu fosse mesmo insignificante. Me sinto um tanto subestimado devido aos elogios que recebi recentemente. Apesar de não querer esperar, dei um passo atrás e olhei para Chandler. Alexander não se moveu e, da mesma forma, Chandler também permaneceu imóvel. Se ele não lutasse, eu não poderia vencer sozinho. Que seja. Dando de ombros, Chandler avançou. O que você quer, desconhecido? Perguntou Chandler, com um tom áspero. Desconhecido? Você acha que estamos nos encontrando pela primeira vez? Eu acredito que sim, não é? Nós nos encontramos pela primeira vez quando nasci, pai. Chandler tentava até despistar, mas sem sucesso. Pai, pode parar de brincadeira. Mesmo com essa máscara monstruosa, eu sei quem você é. Se descobriram que um deus estava me observando, com certeza Alexander também estava ciente disso. Você é o deus do norte Kalman II, Alex Rybak. Alec, querido. Você deveria ter dito isso depois que eu tirasse a máscara. Disse Chandler enquanto a retirava. Era um homem de meia idade, com cabelos negros. Alexander também tinha cabelos pretos. Olhando novamente, eles eram muito parecidos.
Você deveria ter dito isso quando me derrotasse e tirasse minha máscara. Não quero ouvir isso agora. Pensei que você tivesse morto. O que esteve fazendo esse tempo todo? Estive vivendo tranquilamente, ensinando artes marciais e treinando alguns discípulos. Recentemente fui tocado pelas ações da princesa Ariel do reino de Assura e então decidi servi-la. Discípulos? Depois de me deixar e abandonar o estilo Deus do Norte, você estava treinando discípulos? As palavras de Alexander aborreceram Chandri, que respondeu com um tom desafiador. Não sei o que aconteceu entre eles, mas algo nas palavras de Chandri certamente mexeu com Alexander, isso não tenho dúvidas. Alec, eu não abandonei o estilo Deus do Norte, entenda isso. Isso é mentira. Você é um mentiroso. Olhe para você, nem sequer carrega uma espada agora. Chandri levantou o bastão que ele carregava, feito de metal. Parecia ser apenas um bastão simples, mas quem sabe ele possuía alguma habilidade especial. Acho que isso me deixa mais forte, sabe? Você está de palhaçada com a minha cara. Acha mesmo que esse pedaço de pau é mais poderoso que minha espada do Rei Dragão? Não é bem assim, Alec, essa espada é a mais poderosa deste mundo. Ninguém saberia melhor disso do que eu, que a manejou por tantos anos. Então por quê? É poderosa demais, essa é a questão. Respondeu Xander com um tom de como se fosse a coisa mais óbvia que existe. Quando se tem uma espada nas mãos, não importa o tamanho ou a agilidade do monstro, ou a resistência do guerreiro à sua frente. Eu venci inúmeras batalhas e me tornei um herói. Xander fez uma pausa por um momento, olhando fixamente para Alexander. No entanto, certa vez, comecei a refletir. Me tornei um herói. Mas será que, antes e depois de obter aquela espada, eu realmente mudei? Será que Alex Ribac era realmente forte? Xander continuou, abaixando a cabeça. Uma vez que esses pensamentos me assombravam, percebi que não podia mais lutar como antes. Não pretendo negar todas as batalhas que lutei ou os amigos que conquistei, mas senti que minha era como herói havia acabado. Por isso, deixei o Deus do Norte heróico para você e decidi espalhar os ensinamentos de Kalman primeiro. Eu estava um pouco confuso quanto a isso. Chandri, por algum motivo, parecia que tinha se cansado de lutar, abandonou a espada mais poderosa do mundo e quis propagar seu estilo. E seu filho, por sua vez, parecia estar ressentido com sua decisão. Bem, eu posso entender perfeitamente. Se de repente você herdar algo tão pesado e seu pai desaparecesse, é natural se sentir irritado. Então, aqueles ensinamentos extravagantes são o resultado. Retrucou Alexander. São apenas um dos caminhos indicados por Kalman primeiro. Não aceito esse estilo extravagante. Aquilo não é o estilo Deus do Norte. Alexander disse balançando a cabeça, claramente insatisfeito. De fato, aqueles não eram ensinamentos sobre o manejo de uma espada. Eram semelhantes a técnicas ninjas. Afinal, aquilo nem mesmo era uma espada. Kalman primeiro usava uma espada, mas ele sempre dizia que não precisava se ater a isso. Então, é por isso que você usa esse bastão? Exatamente. Com ele, sinto que estou me tornando mais forte. E ao perceber meu próprio crescimento, me torna ainda mais poderoso. Não entendo. Alexander parecia ainda mais insatisfeito. Ele ainda deve ser muito jovem. Tem dificuldade de aceitar qualquer coisa que contrarie suas próprias convicções. Então, Alec, me diga, o que você está fazendo aqui? Questionou Chandri. Eu vim para derrotar Orsted. Derrotando o Deus Dragão, me tornarei o segundo dentre os 7 grandes poderes. Uma meta admirável. Como seu pai, estou orgulhoso, disse com um sorriso. Espera um momento aí, Chandri. Você está do nosso lado, né? Por favor, não me diga algo como então, vou ajudá-lo e depois se voltar contra nós. Mesmo que eu seja seu adversário desta vez, espero que você me vença e desafie Orsted. Claro. Não me importo se você é meu oponente, eu, como Alexander Ribac, farei meu nome conhecido, mesmo que seja de forma vergonhosa. O que ele quer dizer com forma vergonhosa? Embora se possa pensar que ser filho ou membro de uma família ilustre é algo grandioso, provavelmente há momentos em que essa relação também gera preocupações. Do meu ponto de vista, não posso realmente torcer para ele. Não só isso, vou exterminar os demônios monstruosos chamados de Superds. Continuou Alexander. Hã? Os Superds não são monstros. Você já esteve na vila deles, não foi? Chandri, com uma expressão confusa, recebeu um aceno de cabeça afirmativo de Alexander. Isso não importa. Os Superds são infames como monstros. Se eu os destruir, meu nome será lembrado por toda a eternidade como um herói.
Isso não é algo que um herói faria. Pode até ser, mas não posso escolher os meios. Senão, nunca vou superar as grandes realizações de meu pai. Nunca vou superar o nome do grande deus do norte Kalman II. Então, para você, superar meu nome significa se tornar um herói. Exato. Neste momento, Chandler se virou para mim, com um olhar atônito, me fazendo uma reverência. Peço desculpas, Deus. Pensei que poderia derrotá-lo, mas parece que esse meu filho insensato é ainda mais tolo do que eu imaginava. Está claro agora. Parece que ele está sendo seduzido pela ideia de ser chamado de herói. Não é que ele queira agir como um herói, apenas deseja a fama que vem com o título. Qualquer um gostaria de dizer que ele está errado, mesmo que não consigam expressar bem o porquê. Precisamos pará-lo. Concordo. Chandler colocou o capuz e preparou seu bastão. Fiquei atrás dele, me posicionando para dar apoio. Alexander, com uma expressão irritada, nos olhou desafiadoramente. Provavelmente está furioso por ter seus métodos questionados e por ser menosprezado. Você realmente acha que pode me vencer com esse simples pedaço de madeira e um novato como suporte? Mas é claro. Eu vou te dar uma bela de uma lição, disse Chandler com confiança. Ao ouvir a palavra lição, a paciência de Alexander se esgotou. Não me subestime, seu velho. Com isso a batalha entre Kalman II e Kalman III se inicia. Ah! Foi Alexander quem atacou primeiro. Com facilidade, ele balançou sua espada, avançando rapidamente em direção a Chandler. Chandler, por sua vez, desviou do ataque poderoso usando apenas seu bastão. O movimento de Alexander foi interrompido, mas ele não ficou indefeso. Com uma habilidade impressionante, ele mudou de direção e voltou a atacar. Mas Chandler parecia estar à espera. Ele desviou do novo ataque, usando o princípio da alavanca, derrubou Alexander, que, no entanto, não caiu. Alexander saltou por cima de Chandler, pousando no chão com uma velocidade inimaginável. Um movimento tão rápido que quase parecia sobrenatural. Eu sabia. Isso era o resultado de sua habilidade especial, a manipulação da gravidade. Você vai pagar por isso! Gritou Alexander. Contudo, Chandler parecia estar totalmente preparado para o ataque. Mesmo de costas, ele continuou a esquivar-se dos ataques rápidos de Alexander, até que finalmente virou-se para encará-lo. As ofensivas de Alexander não eram facilmente evitáveis, mas Chandler parecia estar à altura do desafio. A cada passo, o chão se rompia sob Alexander, e as ondas de choque de seus golpes cortavam árvores ao redor. O vácuo gerado por seu ataque era tão forte que até minha roupa foi rasgada. Contudo, Chandler não foi atingido. Estando aposentado ou não, ele ainda era um mestre em sua arte. Ele esquivava dos ataques de Alexander, que manipulava a gravidade à vontade, tornando seus movimentos imprevisíveis. De repente, dispara um canhão de pedra em Alexander, desequilibrando ele. Sem perder tempo, Chandler atacou o ponto vulnerável de Alexander. Mas, ao ser atingido, Alexander saltou no ar, indo direto para mim, rápido como um trovão. Não se meta onde não é chamado. Me defendi do seu ataque diagonalmente de cima com meu antebraço protegido. Senti o peso da sua espada assim que a bloqueei. Meu braço esquerdo estava prestes a ser cortado, mas, inesperadamente, foi defendido pelo meu braço especial. Esse braço não pode ser da avó. Rapidamente, concentrei meu poder mágico e disparei uma descarga elétrica, que atingiu Alexander, e aproveitando a proximidade, tentei acertá-lo com outro canhão de pedra. Vou acertar! No entanto, ele não parou. Com um movimento acrobático, ele evitou meu ataque e tentou acertar minha perna com sua lâmina. No último segundo, consegui pular e evitar o golpe. Entretanto, naquele momento, Alec já havia recuperado sua postura. Um golpe estava vindo em direção ao meu pescoço. No último instante, Chandler atacou Alec pelo lado, empurrando ele com seu bastão. Alec foi lançado para o lado enquanto rolava, mas pousou graciosamente no chão, como se desafiasse a gravidade. À primeira vista, parecia que ele não havia sofrido nenhum dano. Parecia que os choques elétricos também não estavam sendo eficazes. Seria sua habilidade? Ou o desempenho de sua armadura? Ou talvez a estrutura de seu corpo fosse diferente? Qualquer uma dessas opções poderia ser a certa. Devo ter pegado leve. Talvez devesse me esforçar um pouco mais. Alec falou como um jogador de videogame que estava perdendo, mas a situação não era ruim. Nesse ritmo, uma vitória não era impossível. Chandler lutaria na linha de frente e eu o apoiaria. Se continuássemos atingindo ele uma vez após outra, eventualmente o derrubaríamos.
Ele, Alexander Kalman III, era um oponente formidável, mas Chandler também era poderoso. Se eles estivessem igualados, eu poderia fazer a diferença. Eu não sou um estorvo. Isso não está bom. Eu pensava assim, mas as palavras de Chandler não eram encorajadoras. Isso deve ser uma piada. Não estamos com a vantagem? Chandler não está ferido. Minha luva Zarif foi danificada na luta anterior, mas o braço de Atoff tinha um desempenho igual ou superior. Ainda podemos fazer isso. Ele está economizando energia para lutar contra Lord Orsted mais tarde. Ele gradualmente aumentará seu poder. Ah, droga. Ele estava realmente me subestimando? Ele realmente queria me fazer de bobo. Quanto tempo mais para Lady Roxy? Eu não sei. Ela informaria assim que estivesse pronta, e já se passaram meio-dia. Eu acho que logo ela estará pronta. Desde que Dog e Zanoba não sejam ultrapassados e Roxy não seja perturbada. Pelo que conheço dele, parece que ele se tornou muito mais forte. Talvez eu tenha falado demais. Chandler disse com falta de confiança. Não diga coisas assim, por favor. Quero que ele dê o seu melhor. Vou apoiá-lo. Vou dar o meu melhor para não ser um estorvo. Na verdade, vou apoiá-lo em espírito. De qualquer forma, vamos ganhar tempo. Entendido. Após uma breve discussão, Chandler avançou. Alec correu em sua direção, como se estivesse respondendo ao movimento. Ah! E assim, a batalha recomeçou. Mas as palavras de Chandler se mostraram verdadeiras. À primeira vista, não parecia que algo havia mudado, mas Chandler não conseguia desviar completamente dos golpes. A cada golpe recebido, sua postura era ligeiramente comprometida. O nível dos ataques de Alec havia mudado. Pode não parecer diferente, mas provavelmente o peso aumentou. E com Chandler ficando em desvantagem, meus canhões de pedra não atingem Alec diretamente. Ele vai desviar, bloquear ou evitar. Isso vai acontecer mais e mais vezes. Parei de disparar e, em vez disso, usei magia para manipular a terra. Meu objetivo inicial era impedir seus movimentos irregulares no ar. Dessa forma, tornaria a luta um pouco mais fácil para Chandler e ampliaria nossas táticas. Como resultado, meus canhões de pedra deveriam começar a atingi-lo. Mas, para fazer isso, pilar de terra. Criei pilares ao redor e acima deles. Corda de terra. Acima da cabeça de Chandler, a cerca de 50 centímetros de altura, criei uma corda de terra. No entanto, inconveniente. Foi quebrado em um instante. Inútil. O que está acontecendo, pai? É só isso que você tem. Não é bom. Chandler está sendo cada vez mais pressionado. Não é uma questão de habilidade, mas definitivamente uma diferença de armas. Com cada golpe da espada do Rei Dragão, o bastão de Chandler começa a se entortar. Tentei apoiá-lo disparando canhões de pedra, mas foram todos desviados. Estou sendo completamente ignorado. Isso não é bom. Assim, não conseguiremos ganhar tempo. Estamos em desvantagem. Ah! Naquele momento, do lado de Alec, uma figura saltou graciosamente. A mulher de cabelos vermelhos o atacou com as espadas que segurava em ambas as mãos, usando toda a sua força. Alec conseguiu bloquear, mas também foi atingido por Chandler e foi lançado para trás. A espadachim de cabelos vermelhos seguiu para atacar. Depois de Alec fazer um pouso desafiando da gravidade, ele imediatamente balançou sua espada, e com isso, a espadachim de cabelos vermelhos não conseguiu responder a tempo. Contudo, atrás dela, havia um guerreiro de cabelos verdes segurando uma lança branca, que a seguia como uma sombra. Ele bloqueou o ataque. E, em instantes, lá estava, o golpe mais poderoso do estilo Deus da Espada. Uma espada de luz. O ataque, que originalmente estava direcionado para o pescoço de Alec, foi desviado por algo misterioso. A espada atingiu o ombro, mas a surpreendentemente resistente armadura parou o golpe, causando apenas um arranhão. O cão louco não continuou o ataque. Depois de ver que havia falhado, recuou rapidamente. Logo depois, a posição que ela ocupava foi rasgada pela grande espada, cortando alguns fios de seu cabelo. Eles se separaram. Os de cabelos vermelhos e verdes viraram as costas para mim e se posicionaram. Deus, sinto muito pela espera. Disse Eris, com uma risada rápida. Ruiger não olhou para trás, mas provavelmente checou meu estado com seu terceiro olho. Eles vieram me ajudar. Se eu fosse uma donzela, me apaixonaria instantaneamente por eles. Salve-me! Ajude-me! Enquanto eu estava agindo como uma donzela indefesa, Alec parecia surpreso.
Na verdade, ele parecia chocado. É possível que Galfarion tenha sido derrotado. Eu olhei para Ruigerd, que assentiu em resposta. Sério? Ares e Ruigerd, mesmo em desvantagem numérica, derrotaram um espadachim de nível Deus? Por mais que ele tenha renunciado ao seu posto como Deus da Espada, ser derrotado tão facilmente. Parece que eu superestimei sua habilidade. Embora Alec tenha dito isso desdenhosamente, estava com um olhar triste em seu rosto. Lembro que, quando ele me jogou no vale, ele parecia bem próximo de Gal. Foi por pouco tempo, mas ele era uma boa pessoa. A aura de Alec mudou. Ele não está mais subestimando. Não está mais tentando vencer sem dar tudo de si. Eu tinha planejado derrotar vocês dois rapidamente, então me unir a Orsted para o desafiar. Alec se posicionou, agachando-se profundamente. Algo está vindo. Sentindo essa pressão esmagadora, tanto Ares quanto Ruigerd se posicionaram em uma postura defensiva. Mas se ele está tentando lutar a sério, agora é tarde demais. Eu e Chandri, mais Ares e Ruigerd. 4 contra 1. Mesmo que ele possua a mais poderosa das espadas e seja um dos 7 poderes. Espada na mão direita. A espada que Alec segura com a mão direita se levanta, com a ponta apontando para o céu. Espada na mão esquerda. A mão esquerda de Alec segura o cabo da espada. Ele agora segura a espada com as duas mãos. A espada gigante que ele costumava manusear com uma mão agora está sendo manuseada com ambas. É esse o seu verdadeiro estilo de luta? Corra! Fique longe! Chandri gritou agudamente e pulou para o lado. Era tarde demais. Com ambas as mãos, trago a morte. Declarou Alexander, segurando sua espada com ambas as mãos sobre a cabeça. Eu sou o Deus do Norte, Kalman III Alexander Rybak. Quando percebi, estava flutuando. Não apenas eu. Ares, Ruigerd e até Chandri, que tentou saltar para o lado, estavam todos flutuando no ar. Naturalmente, as folhas que deveriam estar caindo ao redor e os galhos das árvores também estavam flutuando. Manipulação gravitacional da espada do Rei Dragão. Não era possível descer nem subir. Mesmo movendo os braços e as pernas freneticamente, não conseguíamos nos mover. Em um estado completamente desprotegido, eu vi Alec colocando força em todo o seu corpo. Agora é a hora de vingar meu aliado. Puta merda! Estamos encrencados, indefesos, definitivamente estávamos fodidos. Quando pensei nisso, meu corpo já estava se movendo por conta própria. Coloquei magia em ambas as mãos e disparei uma onda de choque. Ares, Ruigerd e Chandri foram lançados para longe. Imediatamente, puxei para mim os restos flutuantes da luva Zarif e apontei a pedra de absorção mágica em sua ponta para Alec. Algo entre a espada e eu desapareceu e pousei no chão. Joguei fora a pedra de absorção mágica e, com ambas as mãos, lancei toda a magia que possuía em direção a Alec, que estava prestes a balançar sua grande espada. Técnica suprema. Ruptura gravitacional. Com o balançar da espada de Alexander, o universo pareceu tremer. Um rugido ensurdecedor, seguido pelo brilho cegante de 1000 sóis. Em um piscar de olhos minha consciência desapareceu. Quando acordei, estava em cima de uma árvore. Percebi que tinha sido arremessado pois meu pé estava quebrado. A parte da perna estava em pedaços, e meu pé estava torcido de uma maneira estranha. Não era só o pé. A maior parte do meu corpo também estava machucada, e sentia uma dor intermitente na região do peito. Provavelmente, tinha quebrado algumas costelas. Ai! Isso dói pra caralho! Conferi e senti dor no peito, mas não estava tão ruim a ponto de não conseguir falar. Imediatamente, intuei um feitiço de cura. Até onde eu fui arremessar, Quando tentei me levantar, o galho que me sustentava quebrou. Despenquei, rolando por uma boa distância, mas ainda não tinha atingido o chão. Parece que fui lançado bem alto. Quando percebi, vi o chão. Havia uma cratera. Com cerca de 20 metros de diâmetro, apareceu bem ao lado do vale. Não estava lá antes. Provavelmente foi criada por aquele último golpe. Sério? De repente, olhei em volta. Vi algo brilhando na direção da Vila dos Supers. Era uma luz familiar. Aquilo é, outro galho quebrou. Dessa vez, caí até o chão. Isso doeu. Apesar de ter acabado de usar a magia de cura, me machuquei novamente. Imediatamente, intuei outro feitiço de cura para me tratar. De qualquer forma, precisava entender a situação. Como estavam Ares, Ruigerd e Chandri? E o que aconteceu com Alec? Ao me levantar, percebi que havia alguém bem na minha frente.
Dei um pulo de susto, me preparando para atacar. No entanto, a pessoa diante de mim não era um inimigo. Senhor Chandler. Ah, Lord Rudeus. Você pode me curar também. Ele estava todo machucado. Sua armadura estava parcialmente destruída, seu capacete estava quebrado, e sangue escorria de sua cabeça. Seu braço esquerdo pendia flácido. Claro. Toquei em seu corpo e usei magia de cura para tratar suas feridas. Obrigado. Ieres e Ruiger. Antes de ouvir o agradecimento, perguntei sobre os outros. Se até Chandler estava nesse estado, os outros provavelmente também estavam machucados. Eles estão apenas com ferimentos leves. Graças a você, eles conseguiram se distanciar. Provavelmente não precisarão de mágica de cura. Mas eles ainda estão inconscientes. Suspirei aliviado com essa notícia. E o que aconteceu com o Deus do Norte Kalman III? Depois de nos derrotar, ele parece ter seguido em frente. Ele não tentou nos dar o golpe final? Aquele movimento que ele usou é a técnica final e mais poderosa do estilo Deus do Norte. Ele provavelmente achou que não precisava. Isso me lembrou do momento em que ele me jogou no vale. De alguma forma, ele parecia um pouco fora do comum. Mas graças a isso, fomos salvos. No entanto, ele já passou por nós. E agora, ele está indo em direção a Orsted. Se Orsted lutar, ele provavelmente vencerá. Tenho certeza que em seus loops anteriores, ele já lutou contra Lek, que possuía aquela espada. Em sua jornada, a menos que fosse necessário, ele provavelmente não lutaria ativamente. Mas agora, com o impacto daquele golpe. Na Vila dos Superds, há outros membros. Superds que acabaram de se recuperar de uma doença, Julie, Norn. Se eles tentarem parar ou desviar aquele golpe, Orsted usará uma quantidade significativa de poder mágico. Defender é mais difícil do que atacar. Se Orsted não os proteger, isso significa a morte de todos. Chandler, você ainda pode lutar. Você está pensando em ir? Ainda não acabou. Vi uma luz na floresta agora. Se Roxy estiver pronta, vamos começar. Enquanto dizia isso, dois homens de cabelos verdes correram do fundo da floresta. Ambos eram guerreiros da tribo Superd. Ao nos ver, eles se aproximaram rapidamente. Recebi uma mensagem de Roxy. A invocação foi bem sucedida. Entendido. Então, irei à frente e tentarei detê-los. Não faça nada imprudente. Eu sei. Após a breve conversa, Chandler começou a correr. Cuide de Ares e Ruiger até que despertem. Diga a eles para vir nos apoiar assim que estiverem acordados. Sim. Você, por favor, me guie. Sim. Deixei Ares e Ruiger dar os cuidados do guerreiro da tribo Superd, e corri com o outro guerreiro em direção a Roxy. Pulando raízes de árvores e rompendo através dos arbustos, segui em frente. Minha armadura mágica, que estava quebrada, me atrasava. Na verdade, parece que já perdeu sua função e estava pesada. Por isso, no meio do caminho, decidi descartar a minha armadura mágica versão 2 modificada para correr mais livremente. Kalman III é inesperadamente forte. Mas não posso recuar agora. Este é o momento decisivo. Rudeus! Cheguei ao meu destino. Roxy não estava lá. Tudo o que restava era um guerreiro da tribo Superd e Elinalise. Então, tudo está como planejado. Você está em péssimas condições. Mesmo tendo curado minhas feridas com magia, tanto a minha armadura quanto as minhas roupas estavam em farrapos. Ao me ver assim, os olhos de Elinalise se arregalaram. No entanto, ela rapidamente recuperou sua compostura. Está tudo pronto. Atrás dela, havia um círculo mágico que parecia ter sido desenhado às pressas. Um círculo mágico que já havia perdido sua luz. Era idêntico ao desenho em um dos pergaminhos que havia se tornado inútil no fundo do vale. O nome da pessoa que criou o pergaminho era Roxy Greira. O círculo mágico foi destruído, esmagado sob o peso de uma enorme armadura. Era uma armadura mágica, uma réplica feita caso minha armadura fosse destruída em batalha. Era a única que havia escapado da destruição no escritório, uma arma secreta guardada em um armazém porque não havia espaço para ela no escritório. É a armadura mágica versão 1. Agora, é a segunda rodada. Capítulo 6. O terceiro Deus do Norte versus fim da linha. Ativei a armadura versão 1 e corri atrás de Kalman III. No meio da floresta, desviando das árvores, eu estava implacavelmente perseguindo Kalman. Enquanto corria, sondava o poder mágico em meu corpo. Mesmo depois de lutar contra Kalman, eu não havia consumido sequer 10% do meu poder mágico. Ainda tinha uma margem considerável.
No entanto, os estrondos constantes que ouvia durante minha luta com Kalman haviam se cessado. Zanoba e Doga. Por mais compatíveis que fossem, talvez enfrentar um oponente de nível Deus tenha sido demais para eles. Espero que estejam bem. Contudo, se eles tiverem caído, isso significa que terei que enfrentar Kalman e o Deus Ogro sozinho. Meu poder mágico aguentará? Será como a vez que lutei contra Orsted e minha energia acabou no meio da batalha? Não, agora é o momento crítico. Preciso parar de pensar no que vem a seguir. Vou lidar com um problema de cada vez. Meu primeiro objetivo agora é o Deus do Norte. Kalman III. Quando cheguei ao local, Chandler já havia sido derrotado. Ele estava sentado, com suas costas contra uma árvore, completamente exausto e olhando para baixo. Não tinha uma arma em suas mãos. Seu bastão estava quebrado, caído perto dele. Olhando para ele de cima estava Alexander. O terceiro Deus do Norte. Kalman estava dominando seu antecessor. Pai, quanto tempo você vai continuar brincando? Você sabe, certo? Se você não tiver pelo menos uma arma da classe espada mágica, você não pode me vencer, disse ele. Chandler não respondeu. Ele já estava inconsciente? Eu espero que ele não esteja morto. Ou isso também é parte do seu plano? Fingir estar morto. Os inovadores são bons nisso, não são? Eles fazem o que for necessário para vencer e alcançar seus objetivos. Eu também acho essa abordagem maravilhosa. Honestamente, eu acho que eles exageram. Por que você, que ensinou isso a eles, você me nega? Por que você me nega? Chandler não respondeu, permanecendo em silêncio. Bem, eu vou agora. Alexander disse e se virou. Em minha direção. Ele tinha uma expressão como se tivesse encontrado um fantasma. Um encontro inesperado. Não deveria haver alguém assim aqui. E a armadura mágica não deveria mais ser utilizável. Meu filho, vou responder sua pergunta. E em apenas alguns segundos, enquanto Alexander estava parado, Chandler se levantou. A brincadeira acabou. Como você disse, se eu não tiver uma espada mágica, não posso vencer. Por isso peguei uma emprestada de Ares. Mas isso é apenas o mínimo. Uma espada mágica por si só não é suficiente. Então, eu esperei. Eu resisti, fiz de conta que estava morto, tudo para garantir a vitória. Dizendo isso, Chandler desembainhou uma espada de trás de sua cintura. Era a segunda espada que Ares tinha. A espada mágica quebradora de dedos. Por que eu te nego? Porque, embora você queira ser um herói, está se envolvendo em ações que estão longe de serem heroicas. Um herói deve agir como um, não pegar a vitória com meios baixos ou atacar os fracos para ganhar fama. Eles devem desafiar inimigos muito maiores do que eles, sem qualquer chance de vitória, e ainda assim vencer e alcançar a glória. Não como eu, mas como o primeiro Deus do Norte. Kalman. Chandler, com uma aura elevada, levantou a espada e a posicionou. A espada mágica quebradora de dedos é uma espada curta. No entanto, Chandler, ao brandir essa espada, parecia um guerreiro digno do título de Deus do Norte. Em resposta, Alexander lançou um olhar rápido por cima do ombro. Entendi. Reforços, hein? Giz me disse, não permita que Rudeus use a armadura mágica. Mas isso era apenas para evitar que o adversário estivesse nas melhores condições possíveis. Acham mesmo que apenas vocês dois conseguirão vencer a mim e a esta espada do Rei Dragão? Quem disse que éramos apenas nós dois? Enquanto Chandler dizia tais palavras, os arbustos se mexeram e de lá, um homem e uma mulher saíram. Uma mulher de cabelos vermelhos e um homem de cabelos verdes. Ares e Ruigerd. Eles devem ter acordado do desmaio enquanto eu estava pegando a armadura mágica. Eles parecem ter alguns ferimentos, mas ambos são definitivamente mais resistentes do que eu. Eles provavelmente não têm problemas para se movimentar. Ares lançou um olhar rápido para mim. O olhar era forte e cheio de significado. Um olhar cheio de confiança que dizia, eu confio em você para cuidar das nossas costas. Ruigerd também me lançou um olhar semelhante. Ele nunca viu a armadura mágica antes, mas ele provavelmente sabia que era eu por causa do terceiro olho. Eles estavam depositando uma confiança natural em mim para dar apoio. E eu não poderia decepcioná-los. Mesmo trazendo a armadura mágica versão 1, tudo o que eu poderia fazer era dar apoio. Existem momentos em que me sinto patético. No entanto, sempre foi assim conosco. Com Ares no centro, Ruigerd gerenciando e eu dando apoio. Palavras não são necessárias para isso. Embora haja uma pessoa extra misturada, é a formação perfeita. Vamos lá, segunda rodada. Com as palavras de Chandler, nossa revanche contra o Deus do Norte começou.
A primeira a atacar foi Ares. Como sempre, ela avançou sobre Alexander com um golpe de espada que descrevia a rota mais rápida e a menor distância possível. Alexander estava desviando dos golpes. Ataques lançados em uma velocidade imperceptível aos meus olhos. Ele os evitava sem dificuldade, ocasionalmente lançando contra-ataques. Parecia que os ataques de Ares eram incessantes, mas era apenas porque eu não conseguia reagir, certamente havia brechas. No entanto, todos os contra-ataques de Alexander eram bloqueados. Eram bloqueados por Ruigerd. Sempre que Alexander lançava um contra-ataque, Ruigerd brandia sua lança, tornando-os ineficazes. Ruigerd estava operando nas sombras de Ares. Por mais que Ares cometesse erros, enquanto Ruigerd estivesse lá, ela não seria superada. Porém, ocasionalmente, Alexander ignorava a gravidade. Se parecia que ele estava desequilibrado, fazia movimentos claramente anormais, lançando ataques consecutivos ou se defendendo. De um grande movimento evasivo, ele fazia um movimento acrobático e, subitamente, mergulhava para atacar. Até mesmo Ruigerd tinha dificuldade em lidar com tais movimentos. Quando Ruigerd se encontrava em apuros, era Chandler quem entrava em defesa. Mais do que ninguém, Chandler entendia os movimentos de quem controlava a gravidade e sabia como se proteger. Alexander também estava tendo um momento difícil. Ele estava sendo visado, seja em seu ponto de pouso ou no ar. Ele evitava impactos diretos, mas estava gastando energia desnecessariamente e acumulando ferimentos. Se tentasse manter distância, se tornaria alvo de minha magia. Mesmo a pedra de absorção mágica que eu usava para atrasar sua reação não conseguia evitar todos os projéteis que lançava, mas conseguia fazer com que alguns o atingissem. Não havia impactos diretos, mas os ataques densos claramente impediam Alexander de avançar, não permitindo que ele se distanciasse de Ares e os outros. Mesmo os ataques elétricos, que ele conseguia desviar, não lhe davam tempo para respirar. Como resultado, ele não tinha oportunidade de usar sua técnica suprema. Merda! Alexander era o mais poderoso e rápido presente. Mas, talvez por estar com pressa ou ansioso, estava sendo descuidado. Os movimentos gerais pareciam desorganizados. Por outro lado, estávamos estáveis, causando danos consistentes. Embora não precisássemos fazer nada extra, também não tínhamos nada decisivo para derrubá-lo. Se continuássemos assim, eventualmente surgiriam fissuras. Tanto a energia física quanto mágica diminuiria com o tempo. Desde o início desta batalha, quem tem se esforçado mais? Quem estava mais desgastado antes do início da luta? Isso se tornou evidente após algum tempo de combate. Um corte apareceu no rosto de Ares. Era apenas um arranhão. Mas, com o tempo, tornou-se mais proeminente. Ela era mais desgastada? Não. Havia uma lacuna. Era Chandler. O deus do norte Kalman II, o homem que uma vez foi chamado de um dos 7 grandes poderes, havia se tornado uma vulnerabilidade. No entanto, não havia outra opção. Chandler lutou contra Lek, recebeu uma técnica fatal, protegeu Ares e Ruigerd e manteve ele à distância até nossa chegada, mesmo estando desgastado. Mesmo observando de longe, era visível que seus movimentos não estavam tão precisos. No entanto, ele ainda estava se movendo. Ele estava cumprindo seu papel. Talvez, devido à falta de técnica de Alexander, ele conseguisse desempenhar sua função. Mas todos temos limites. Mesmo Ares, que pode prever os movimentos do adversário, e Ruigerd, um veterano de muitas batalhas, começavam a mostrar sinais de cansaço. A luta era intensa. Estávamos sempre à beira da derrota. Em cerca de 10 minutos, Chandler alcançaria seu limite. Apesar das adversidades, ainda temos um trunfo na manga. Diferentemente de antes, agora estou equipado com a armadura mágica completa. Isso aprimorou minha visão, tornando mais simples monitorar a situação e ampliando a eficácia do meu suporte. Se Chandler estiver enfraquecido, estou pronto para reforçar minha ajuda a ele. Posso adicionar ao meu arsenal ofensivo lanças de terra emergindo do chão e ondas de vácuo vindas do céu. E pretendo usar as pedras de absorção mágica com ainda mais frequência. Alexander se move em 3 dimensões, ignorando a gravidade, mas essa habilidade provém do poder da espada do Rei Dragão. E eu já me certifiquei que as pedras de absorção mágica são eficazes contra essa habilidade. Aumentando a frequência, meu suporte será reduzido, mas os movimentos de Alexander serão limitados. Como resultado, o fardo de Chandler será reduzido em cerca de 30%. 30% é significativo, mas ainda são apenas 30%. Não recupera energia nem garante a vitória. A situação ainda é vantajosa, mas a vitória ainda está longe. Portanto, preciso pensar em algo mais eficaz.
Talvez eu devesse usar as pedras de absorção mágica constantemente? Isso anularia meu ataque à distância, mas com a armadura mágica completa, eu também poderia entrar em combate corpo a corpo. Limitar esses movimentos acrobáticos criaria uma situação mais vantajosa, certo? Não, não é o caso. Ares, Ruiger e Chandra estão todos lutando em uma distância extremamente curta. Não há espaço para uma armadura mágica massiva se mover entre eles, e mesmo que eu tivesse poder e velocidade equivalentes, sem a habilidade adequada, poderia prejudicar a equipe. Mas e se fosse apenas para ganhar tempo? Fazendo Chandler recuar temporariamente para recuperar energia. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, não faria uma grande diferença? Espere. Alexander também é um deus do norte. Mesmo sem o controle da gravidade, ele deveria ter outras formas de lutar. E o controle da gravidade não é seu ponto forte. Se eu o restringisse, mesmo que ele descesse um nível, meu combate corpo a corpo ainda seria muito inferior ao de Chandra. Como resultado, Ares ou Ruiger poderiam ser sobrecarregados. Eles já começaram a acumular pequenas feridas. Uma pequena diferença, até mesmo a largura de um dedo ou um único fio de cabelo, pode levar a uma lesão séria. Ares está dando tudo de si, sem parar, mas seus ataques são constantemente esquivados por Alexander. Talvez ela esteja desgastada de sua luta anterior ou tenha se machucado durante a técnica suprema de Alexander. Ainda assim, pelo que sei, Ares está lutando em seu nível mais alto, dando tudo de si. No entanto, não sei quanto tempo isso pode durar. Ruiger também está se recuperando de uma doença. Então, o que podemos fazer? Até alguns dias atrás, Ruiger estava acamado. Mesmo que agora ele se movimente bem, há uma chance de ele desabar repentinamente. Como proceder? Podemos não perder como estamos, mas tampouco podemos vencer. Ainda tenho magia, mas Chandra eventualmente atingirá seu limite. O que fazer? O que deveríamos fazer? Deveríamos usar a pedra mágica em sua capacidade máxima e correr o risco de avançar? Ou deveríamos buscar uma solução com outro feitiço? Talvez um novo começo? É complicado. Ah! Nesse momento, notei que Alexander mudou seu foco de Ares para Chandra. Ao diminuir sua defesa contra Ares, marcas de sua espada começaram a aparecer em Alexander. Mas, naturalmente, não eram fatais. Seu objetivo era claro. Alexander percebeu. Se ele derrubar Chandra, o equilíbrio será quebrado. Mesmo que isso signifique ignorar um pouco os ataques de Ares, derrubando Chandra ele pode reivindicar a vitória. Um calafrio percorreu minha espinha. Primeiro, a morte de Chandra, seguida pela morte de Ares. Então Ruiger morre, e uma vez que está 1 contra 1, eu seria morto. Derrota. Não seria melhor decidir a batalha o mais rápido possível? Uma ansiedade que não deveria existir começou a crescer em mim. Dúvida, hesitação, começando a cometer pequenos erros. Mesmo que eu cometesse pequenos erros, Ruiger de alguma forma conseguiria corrigi-los. No entanto, isso claramente estava colocando mais pressão sobre ele. Não podemos continuar assim. Precisamos de uma jogada, de um golpe decisivo. E então, o golpe decisivo veio. Vindo das profundezas da floresta. O primeiro a ser lançado foi um pedaço de metal cinza, que rolou como uma bola, parando ao bater em uma árvore. Ele rapidamente se levantou, mas seu elmo caiu, sua armadura estava danificada, sangue fluía de sua cabeça, e seu nariz sangrava sem parar. Ainda assim, ele não largou sua arma e olhou furiosamente para quem o atacou. Era Doga. O próximo a ser arremessado foi uma figura magra, já sem sua armadura e com um torso nu. Com seu corpo frágil, foi arremessado com força contra Doga. Esse era Zanoba. E então, o golpe final. Uma criatura com pele vermelha e longos dentes. Ele tinha quase 3 metros de altura e era coberto de músculos. Como um macaco, ele desceu do céu, aterrissando perto de nós com um som estranho. Era o deus ogro Malta. Quando todos viram sua figura, o movimento geral parou instantaneamente. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Um turbilhão de pensamentos inundou minha mente. Neste impasse, por que ele veio até aqui? Podemos ganhar? Conseguimos lutar contra isso? Recuamos por um momento? Ou atacamos? Ah! Senhor Deus Ogro! A pessoa que parecia mais feliz do que qualquer outra, sem dúvida, era Alexander. Ao encontrar o Deus Ogro, Alexander exibiu um sorriso radiante, que talvez escondesse seu próprio sofrimento. É verdade, o sofrimento não é apenas do nosso lado. Se estávamos equilibrados, ele também estava sofrendo. Claro. Estar querendo avançar, mas estar preso. Não perder,
mas também não conseguir encontrar uma maneira de ganhar. Mesmo querendo usar sua técnica suprema, ele não podia. Se essa situação continuar por muito tempo, mentalmente, ele também deve estar se desgastando. Você chegou em boa hora. Em resposta ao sorriso de Alexander, o deus demônio tinha uma expressão carrancuda. Uma expressão carrancuda, e um olhar que parecia dizer por que vocês estão aqui. Se antes Alexander, ao me ver, tinha uma expressão como se tivesse encontrado um fantasma, agora o deus ogro tinha uma expressão como se um fantasma tivesse encontrado um ser humano. No entanto, isso é problemático. Nesta situação de impasse, que provavelmente quebraria em 10 minutos, o reforço do inimigo chegou. Por favor, me ajude! Exclamou Alexander. O deus ogro assentiu. Completamente esgotado. Estive sempre me movendo pelo campo de batalha, necessitando apoiar 2 alvos ao mesmo tempo. Aproveitei uma oportunidade para tratar Doga e Zanoba. No entanto, ambos estão em desvantagem contra o deus ogro. Sempre que o deus ogro se movia com uma velocidade inesperada para seu tamanho, Zanoba ou Doga eram lançados pelo ar. Mesmo que Zanoba arrancasse uma árvore próxima e atacasse com ela, ou que Doga golpeasse com seu enorme machado, parecia que o deus ogro não sentia dano e revidava com força. Apesar de Doga e Zanoba serem fortes, eles continuavam sendo repelidos por uma força avassaladora. Enquanto isso, Alexander continuava seu ataque sem mudanças. Chandler, usando sua última gota de energia, mal mantinha a linha de frente. Não era surpreendente. Chandler estava imobilizado, e Ruigerd estava começando a mostrar sinais de exaustão. Ele estava se esforçando demais. A situação era grave. A linha de frente estava à beira de ruir em minutos. Precisávamos recuar, mas não havia para onde ir. Se chegássemos até Orsted, ele poderia lidar com ambos, mas isso ainda seria uma derrota. O que deveríamos fazer? Ugh! Chandler finalmente caiu de joelhos. Olhei para o deus ogro com um sentimento de desespero. Ele era o problema. Se conseguíssemos parar essa locomotiva desenfreada, ainda teríamos uma chance. Precisávamos de uma solução, e rápido. Apenas uma. Foi então que risadas ecoaram ao redor. Ah 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 ah. Ao ouvir aquela risada familiar, tanto Alexander quanto Chandler rapidamente levantaram a cabeça para olhar em volta. Vocês se meteram em uma situação bem interessante. No momento seguinte, uma figura vestida em uma armadura negra surgiu dos arbustos, empunhando uma espada, indo direto para o deus ogro. Ah! Ela desferiu um golpe no forte, tão rápido como um raio. Um som estridente ressoou e a espada quebrou. O deus ogro, que defendeu o golpe com o braço, recuou alguns passos, sangrando da região atingida. Ha ha ha! A figura em armadura negra não pareceu se importar que sua espada havia se quebrado. Ela rapidamente se aproximou e desferiu um soco direto e afiado na parte inferior do peito do deus ogro. Ugh! O deus ogro inclinou-se por um momento e logo recebeu um gancho de esquerda. A cabeça dele girou por um instante, mas ele não caiu. Erguendo o braço que não estava ferido, ele golpeou com máxima força. A figura negra foi lançada metros atrás, abrindo asas no ar e pousando suavemente no chão. Ha ha ha! Isso é bom, muito bom! O demônio diante de mim era. Minha nossa, fiquei sem fôlego. Senhorita Atof. O rei demônio imortal Atofelatof. A pessoa mais temida no continente demoníaco estava ali. Por quê? Ela olhou para mim, com um sorriso feroz no rosto. Detectei o seu perigo através da minha forma fragmentada e pensei que a batalha decisiva estava próxima, então vim correndo. Não tenho ideia do que está acontecendo, mas cheguei a tempo. Contra o deus ogro, contra o Alec. Ha ha ha. Atof riu. Ela riu tão alto que era quase perturbador. Sua risada ecoava pela floresta, deixando Alexander atordoado. Mas, essa forma fragmentada. Entendi, é esse braço. Parece que a situação não foi completamente comunicada a ela, mas ela chegou a tempo. Atof está aqui. Agora temos poder suficiente. Podemos fazer isso. Vou destruir todos aqui presentes. Eu, o rei demônio Atofelatofirribac. Espero que você não faça isso com todos. Onde está Roxy? Onde estão os outros guardas? Não há ninguém para controlar essa situação? Ela é indomável. Eu diria que... Atof ficou frente a frente com o deus ogro. Ele era quase 2 vezes mais alto que ela. Atof é grande para uma mulher, mas o deus ogro é enorme em todas as dimensões. Deus ogro malta. Então, é você quem vai lutar contra mim agora.
Disse o deus ogro na língua do deus demônio. Ele falava com dignidade, digno de seu título de deus. Meu exército ocupou sua ilha, a ilha ogro. Saia daqui agora. Se não sair, matarei todos. O deus ogro olhou para Toff, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Mas uma coisa era clara. Não parecia que a Toff mentiria ou tentaria alguma artimanha. Claro, não me importo de matar todos. Na verdade, seria melhor. Sim, seria o melhor. Venha. Disse a Toff se posicionando e abrindo os braços. Influenciado por sua postura e palavras, a ação do deus ogro foi dramática. Com um pulo, ele se lançou até o topo de uma árvore. De lá, olhou para nós. O que? Deus ogro. Quem se desesperou foi Alexander. O deus ogro olhou para Alex pela primeira vez, com um olhar desinteressado. E então ele falou. Voltar. Ilha, em perigo. Disse ele em sua tentativa de falar na língua humana, como se tivesse acabado de aprender. Parece que o deus ogro é mais proficiente na língua do deus demônio do que na língua humana. No entanto, ele é bilingue. Embora se diga que a Toff não saiba falar a língua humana, ela consegue se comunicar na língua dos demônios, mesmo que tenha dificuldades em ser compreendida. O que? O deus ogro, assim, pulou de árvore em árvore, desaparecendo na floresta. Alexander ficou atônito enquanto observava. Mas ele não foi o único completamente surpreso. Eu também, assim como Ruigerd, Chandri, todos nós estávamos com os olhos arregalados. E então, apenas um ficou. Apenas Alexander. Cercado por mim, Eris, Ruigerd, Chandri, Zanoba, Doga e Atoff. O deus ogro já tinha ido embora, de forma tão abrupta. Bem, agora só temos um inimigo. Vó. O pai se tornou um inimigo. A avó, com quem não conseguia se comunicar. Uma situação que até despertava simpatia, um clima de o que devemos fazer agora. Mas, naquele lugar, havia uma pessoa que não se importava com esse clima. Ah! Aproveitando a abertura, Eris desferiu um golpe poderoso em Alexander. Alexander defendeu. Ele se defendeu. Não desviou, não parou o golpe, ele tentou se defender a técnica mortal do estilo Deus da Espada, a espada de luz. Uma técnica mortal, que não pode ser bloqueada, e mesmo assim, ele tentou bloqueá-la. Antes que percebêssemos, a mão esquerda de Alexander estava voando pelo ar, espirrando sangue. Girando. Ah! Aquela mão caiu no chão. Isso se tornou o sinal para retomar a batalha, e também foi o golpe decisivo. A batalha que começou não tinha mais equilíbrio. Talvez, se Alexander tivesse ambas as mãos, ainda poderia ter uma chance. Mas aquela chance foi cortada. Em um combate de alto nível e equilibrado, ele não podia lutar sem a mão esquerda. Não era mais uma batalha a partir daquele momento. Em meros 5 minutos. Alexandre, agora coberto de feridas, saiu correndo desajeitadamente. Não foi uma retirada estratégica. Ele apenas corria, ofegante, assustado, como alguém que foge de algo terrível. O Deus do Norte. No momento, ele não parecia ser um dos 7 grandes poderes. Entrou em uma boa escola, foi para uma boa universidade, conseguiu um emprego em uma boa empresa, mas, como um novato que enfrenta um fracasso pela primeira vez lá, sua fuga era patética e carregada de ansiedade. No entanto, é aqui que termina. Ele não tem para onde fugir. Após correr desajeitadamente por quase 1 hora, Alexander voltou ao vale. Ele foi encurralado. Apenas 5 o perseguiam na caçada. No momento em que Alec fugiu, Zanova caiu, e Doga desabou exatamente onde estava. Mas ainda havia 5. Chandli, Atoff, Eris, Ruigerd. E eu. À sua frente, um vale. Não era um lugar estreito que ele pudesse saltar, mas um precipício que deveria ter mais de 300 metros de largura. Não há saída, e há força suficiente. Malditos! Encurralado ou apenas atuando? A expressão de Alexander estava ofegante, parado na beira do precipício. Pode não parecer, mas não devemos subestimá-lo. Embora tenha perdido um braço, ele sempre empunhava a espada do Deus Dragão com apenas uma mão. Considerando que essa espada tem o poder de controlar a gravidade, manejar com uma única mão realmente não faz muita diferença. Ele ainda pode ter um as na manga. É irônico ouvir isso de alguém como eu, que frequentemente tem seu braço cortado, mas estou certo. E, ao pensar nisso, o rosto de Alexander pareceu estar repleto de medo. Mas ele luta com o estilo Deus do Norte, então não posso subestimá-lo. Desista agora.
Não há como você reverter essa situação, disse Chandler com uma voz suave. Como seu pai. Ao ouvir essas palavras, percebi o quanto fiquei sensível a elas nos últimos anos. Por um lado, sinto que não deveria perdoar alguém que tentou exterminar a tribo Super. Ele não é exatamente um apóstolo do Deus Homem, lembra mais um apóstolo de Giz. E, além disso, tudo o que ele fez foi uma tentativa. Se Alec se arrepender sinceramente, talvez haja uma chance de perdão. Observando, percebo sua juventude. Ele me remete a um Paul ainda muito jovem. Embora não saiba sua idade exata, ele certamente parece mais jovem do que Paul na época em que se tornou meu pai. Quase parece uma criança. Se ele decidir trilhar um novo caminho agora. Uma reflexão súbita me atingiu. Uma criança tão jovem, ouviria alguém falar com tanta condescendência? Não! Gritou Alexander. Imaginei. Ainda não lutei com toda a minha força. Perder o meu braço esquerdo foi um acidente. Se o Deus Ogro não tivesse fugido, isso não teria acontecido. Isso também é sua falha. Está me dizendo para não depender dos meus aliados? Vocês também lutaram em números. Um herói não culpa seus companheiros. Eles podem obter ajuda de seus aliados quando necessário, mas mesmo se essa ajuda desaparecer no meio do caminho, eles vencem. Chandler falou claramente, como se não houvesse outra resposta certa. Por algum motivo, suas palavras carregavam uma certa convicção. Não sei todos os detalhes heróicos de sua jornada, mas deveríamos chamá-lo de herói aposentado? Além disso, o seu erro não foi só esse. É uma questão de estratégia. Você deveria ter nos atacado com tudo, depois se retirado para se recuperar e então tentado novamente. Quantas chances eu teria de enfrentar Orsted? Alguém te ensinou isso? Ele tinha um olhar de quem acertou em cheio. Provavelmente foi Giz quem o influenciou. Orsted não pode ser visto pelo Deus Homem. Durante muito tempo, Orsted esteve desaparecido. Apenas eu estou ciente de que, vindo a Sharia, é possível encontrá-lo. Com a juventude de Alexander, é compreensível que ele possa ver esta como sua única oportunidade de enfrentar Orsted. O anseio de Alexander em se tornar um herói, e seu desejo de ultrapassar a sombra de seu pai, claramente refletem sua juventude impetuosa. Embora possa ser impulsivo, sua determinação é algo que merece reconhecimento e apoio. Você deveria ter encontrado amigos ou rivais de sua idade com os mesmos objetivos. Disse Chandler com um tom amigável. Cale-se! Gritou Alec, preparando sua espada. Ares e os outros também se prepararam. Eu fiz o mesmo. 5 contra 1. Ele não tem chance de vitória. Ainda não perdi. Um herói vira o jogo a partir daqui. Derrotarei todos vocês, destruirei a tribo Super e então Orsted. Matarei o Deus Dragão e me tornarei um herói. No momento em que senti algo emanando de sua espada, levantei minha mão esquerda. Arme-se, consuma tudo. Por um breve momento, a gravidade foi perturbada. Foi como estar em um elevador, com uma sensação momentânea de flutuação antes de retornar ao chão. Ah! No momento seguinte, Alec estava brandindo sua espada. Os 5 de nós, inclusive eu, recuamos. No entanto, o alvo de Alec não era nenhum de nós. Ele atingiu o chão com sua espada gigante, destruindo. Em um instante, a poeira se levantou, obscurecendo a visão. Ele atacaria através da cortina de poeira? Quando me preparei, minha visão alcançou através da poeira. Vi a figura de Alec caindo de costas para o vale. Ele se suicidou? Foi lançado por seu próprio ataque e caiu? Não. Havia um sorriso no rosto de Alec. Um sorriso desagradável. Um sorriso de vitória. Isso mesmo. Alec retornou mesmo depois de cair da ponte. A habilidade da espada do Rei Dragão era de manipular a gravidade. Mesmo se ele cair no fundo do vale, ele pode facilmente subir de volta. No momento seguinte, eu pulei. Seguindo Alec, em direção ao vale. Capítulo 7. Kalman III Alexander Rybak versus Atoleiro. Durante a queda, continuei rastreando a silhueta de Alexander com minha visão de longo alcance. E assim que comecei a cair, percebi que Alexander tinha me detectado. Ao mesmo tempo, vi seu susto. A distância entre nós rapidamente diminuía. Isso porque ele estava usando a espada do Rei Dragão para controlar sua velocidade de queda. Primeiro, decidi neutralizar essa vantagem. Absorva tudo! A velocidade da queda de Alexander voltou ao normal. No entanto, existe a lei da inércia. Não poderia parar abruptamente com toda aquela velocidade. Devo usar magia de vento para controlar a velocidade da queda?
Não, a gravidade é uma arma. Sem poder envolver-me em aura, tenho que usar as leis da física como uma arma. Usei uma onda de choque para corrigir minha posição e direcionar minha queda diretamente em direção a Alexander. Ah! Usando a velocidade relativa como estava, o soquei. Alexander tentou usar sua espada como um escudo, mas o impulso não foi interrompido e ele foi arremessado contra a parede rochosa. Durante isso, continuei usando a pedra mágica. Eu também estava sendo empurrado para a parede rochosa pela reação, mas usei outra onda de choque para corrigir minha postura, e me impulsionei na parede rochosa para acelerar. Eu estava alcançando Alexander novamente. Ataque! Soque! Acelere com a onda de choque e soque. Crie velocidade relativa e soque, soque. Soque usando as leis da física. Ah! Alexander gritou. Ele deve estar confuso, sendo simplesmente golpeado em pleno ar. Eu também estava confuso. Meu papel deveria ser de apoio, então por que estou fazendo isso? Tudo o que sabia era que não poderia deixá-lo escapar. Se deixarmos uma criança com tanto poder, sem qualquer moral, à solta, alguém sofrerá por isso. E achei que esse alguém seria eu, o inimigo. Poderia ser um dos meus companheiros, ou da minha família. Ah! Eu também gritei sem entender o motivo. Eu ouvi a conversa entre Alexander e Xande. Não era que eu pensasse que ele não cresceria se refletisse sobre seus atos. Não foi uma decisão impulsiva. Mas eu o soquei. Acelerei e soquei, acelerei e continuei socando, até que finalmente colidimos com o chão do vale a uma velocidade impressionante. Ambos, eu e Alexander. No meio da poeira, me levantei. Em volta de mim, algo semelhante a esporos azuis estava se dispersando. Minha visão estava prejudicada. Por ora, eu estava bem. Agradeço a minha armadura mágica completa por ser tão resistente. Tem algumas rachaduras, mas ainda está em condições de luta. Ufa, uma voz ecoou. Alexander também estava bem, pelo visto. No entanto, não completamente. Sua armadura estava quebrada, e uma de suas pernas estava torcida em um ângulo estranho. Mas era só isso. Ele deve ter usado sua aura para se proteger. Mesmo com a perna ferida, ele ficou de pé, sem mostrar qualquer expressão de dor. Que monstro! Você me seguiu sozinho? Olhando para mim, Alexander murmurou, isso é corajoso. Olhei para cima. Em meio à escuridão do vale, vi dragões terrestres rastejando, mas não havia sinal de alguém descendo. No entanto, espero que a Toff ou alguém assim desça em breve. Eles podem voar afinal. A vovó Atoff é uma cabeça de vento. Depois de eu cair e você me seguir, ela não permitiria que outros nos seguissem. Isso é absurdo. Ela sempre sonhou com um duelo entre um rei demônio e um herói. Posso entender isso. A Toff pode ser impulsiva, mas há algo peculiar nela. Quando ela luta, não permite que ninguém mais interfira. Isso é sorte para mim. Como assim? Se quem tivesse me seguido fosse Erisgreira, Ruiger de Supérdia, ou talvez meu pai ou minha avó, eu estaria acabado. E você acha que não está acabado comigo aqui? Não tenho intenção de perder para você. Respondeu Alec, parecendo muito confiante de sua vitória. Alexander estava gravemente ferido. Ele perdeu uma mão e uma perna. Estou usando uma armadura mágica. Estou quase no meu limite de poder mágico, mas, por outro lado, estou em perfeitas condições. Você não está sendo muito otimista? Por que não estaria? Você não tem reflexos afiados e está repleto de brechas na sua defesa. Você sequer percebeu quando deram um sonífero ao imperador do Norte Doga. Você foi separado e arremessado em um vale. Sua falta de precaução e descuido são evidentes, ainda é um novato na arte do combate. Não tenho argumentos contra isso. De fato, sempre fui assim, incapaz mesmo com toda essa magia poderosa. Se a Toff não tivesse aparecido desta vez, estaria em sérios problemas. Então, se eu escapar daqui a vitória está garantida. Mesmo se você me derrotar, você não tem aliados. O deus ogro fugiu, e o deus da espada está morto, mesmo sem mim, você não deveria ter chance. Não verifiquei pessoalmente se o deus da espada realmente morreu. Mas provavelmente ele foi. Ares é assim. Não, os heróis sempre vencem. Eles são feitos assim. Veja, você não conseguiu me derrotar enquanto caíamos. Mesmo quando eu não podia me mover e só podia receber seus golpes, você não conseguiu finalizar. Ele falou como se isso fosse a resposta definitiva, emanando confiança. Mas, na verdade, ele estava de pé. Vou vencer. Contra você, meu pai, minha avó, e até Orsted.
Vou derrotar todos, e meu nome ficará gravado na história como o espadachim mais forte que já viveu neste mundo. Quando as pessoas falarem do Deus do Norte Kallman, vão se referir ao terceiro. Alexander Rybak. O Deus do Norte Kallman III Alexander Rybak. Vou me tornar o mais forte de todos os tempos. Mesmo ferido, ele não estava em uma situação sem chance de vitória. Ele via uma oportunidade. Não sei quais são suas chances, mas ele acredita que pode conseguir a vitória. Ele acredita que pode me vencer em uma batalha final. Por que ele quer ser um herói? Não, é porque ele superou tantas crises antes. Ele sabe que está em apuros agora. Embora ele possa estar me subestimando um pouco, ele não vai lutar com menos do que tudo agora. Ele planeja me esmagar e então fugir. O oponente é o Deus do Norte Kallman III, um dos 7 grandes poderes, com a técnica de um espadachim de nível Deus, o ápice no estilo Deus do Norte e espada mágica mais poderosa do mundo. Não é um rato encurralado, mas uma fera ferida. Já eu, nunca fui bom em batalhas finais decisivas. Ou eu preparava tudo com antecedência e dominava completamente, ou era superado e derrotado. Não há meio termo. O silêncio entre nós era tenso. Ele também percebe isso. Entre as adversidades que ele superou, ele reconhece que sou o tipo que não pode trazer a vitória para o nosso lado. Talvez ele tenha recebido alguma informação de Giz ou do Deus Homem. Há mais uma coisa que eu quero perguntar. Você é um apóstolo do Deus Homem? Não, não sou. Tanto eu quanto o Deus da Espada recebemos informações de Giz. Não nego que estamos colaborando com ele. Entendo. Quem será a terceira pessoa? Bem, vou deixar isso para mais tarde. Agora, a prioridade é derrotá-lo. Hã? Espere, se eu não puder vencer, talvez eu possa fugir? Eu tenho a capacidade para isso. Se há alguém além de Alexander aqui, talvez devesse economizar minhas forças. Não prejudiquei ninguém além do Deus da Espada. Se eu recuar agora, ele poderá criar uma situação mais favorável? Não. Não é assim. Atrás de mim, está Orsted. O ponto-chave é não permitir que ninguém passe por mim. Se eu permitir que uma ou duas pessoas passem, provavelmente Orsted poderá acabar com eles, mas isso fará com que ele demore cerca de 10 anos para recuperar a mana perdida. É por isso que eu não vou ceder. Estou mais relaxado do que quando começamos a luta. Derrotamos o Deus da Espada e repelimos o Deus Ogro. O Deus do Norte diante de mim está prestes a cair. E mesmo se eu o deixasse escapar daqui, os outros ainda estão em boas condições. Se meus aliados forem derrotados, Orsted ainda estaria disponível. Mesmo que o Deus do Norte seja Kallman III, Orsted deve ter lidado com ele várias vezes. Ele pode lutar enquanto protege Superts. Estou relaxando, permitindo-me sentir que uma derrota não é tão terrível assim. Parece que tenho espaço para erros. Mas, ao refletir, percebo que não é bem assim. Aquela determinação que Alexander menciona é justamente isso. Olhando para trás, acho que muitas vezes me vi nesse mesmo lugar. Em momentos de pressão, quando tento manter uma distância segura, acabo ficando atrás quando mais importa. Alexander percebe essa minha hesitação. E embora eu não seja alguém que acredite fortemente em coisas como destino ou fluxo do universo, há momentos em que eles parecem reais. Se eu hesitar ou for derrotado aqui, Alexander terá vantagem, e eu perderei mais do que posso prever. Não posso me dar ao luxo de perder. Não aqui. Este é um momento crucial, e eu preciso lutar com tudo que tenho. Eu sou o Deus Greira, o atoleiro, subordinado do Deus Dragão. Proclamei em voz alta. 1. Meu nome é Kallman III Alexander Rybak, o Deus do Norte. Eu vou conseguir. Oh! Gritei alto. Gritei do fundo do meu coração. Ah! Alexander também gritou enquanto empunha sua espada. Uma espada na mão direita. A mão esquerda é só uma adição. A perna direita à frente. Mesmo com a perna esquerda quebrada, ele a coloca no chão. Corri em direção a ele. Não havia plano. Instintivamente, senti que o ataque de longa distância não funcionaria. Corri até Alexander com o corpo abaixado. No entanto, havia algo em minha mente. A imagem de Ares. Em um impulso, levantei o meu braço direito, armado com uma metralhadora, e disparei uma rajada poderosa de canhões de pedra. 1. Alexander avançou em minha direção, mas ao ver os canhões de pedra chovendo como se fossem gotas de uma tempestade, hesitou por um momento, dando um passo atrás. No entanto, projéteis foram desintegrando diante dele, transformadas em pó pela força de uma pedra mágica.
Rapidamente, inclinei meu corpo para a esquerda. Sabia que estava dentro do alcance da espada de Alexander, mas, mesmo assim, avancei, retraindo o braço direito e inclinando meu tronco como se estivesse rasgando o chão com o peito. Plantei meu pé direito ao lado dele. Ah! Vi o ombro de Alexander mover-se. Um flash prateado passou, e senti um impacto em meu ombro direito. Parte da minha armadura mágica foi arrancada, mas meu braço continuava intacto. Com isso confirmado, sem perder tempo, firmei meus pés no chão e concentrei energia no meu punho direito. Percebi a tensão nas pernas de Alexander, preparando-se para se esquivar. Antecipando esse movimento, canalizei energia mágica em minha mão esquerda, cortando a alimentação da pedra mágica e direcionando essa energia em direção ao pé de Alexander. Em um momento, senti como se os pés dele flutuassem levemente do chão. Gritando, levantei meu braço direito, armado com a metralhadora, e desferi um golpe poderoso. Senti o impacto no punho e, em seguida, empurrei Alexander contra uma parede rochosa. Atire! Concentrei toda a minha energia na metralhadora, disparando canhões de pedra que atingiam a rocha como um maquinário de escavação. Ainda assim, não parei, colocando ainda mais energia. Atire, 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 atire! Não posso parar! Ah! E então, senti algo estranho em minha mão direita. A minha metralhadora rachou e despedaçou. Ainda assim, continuei canalizando energia em minha mão direita, criando e disparando os canhões de pedra com as quais eu estava mais familiarizado. Continuei disparando até minha voz se tornar rouca, transformando-se em um suspiro cansado. E finalmente, me afastei. Meu braço direito, coberto pela armadura mágica, estava preso na parede, arrancado na base. Provavelmente, foi a área atingida por Alexander antes. Se não fosse pela mão de Atof, meu braço teria sido cortado. Dentro da rocha, vi um pedaço de carne. Entre a parede e meu punho blindado, o sangue vermelho escorria, formando uma poça no chão. Não se mexia. Olhando ao redor, vi uma espada no chão. A espada que Alexander estava segurando até um momento atrás, a espada do Rei Dragão, Kajakuto. Eu peguei a espada com a minha mão esquerda restante. Uma espada enorme de quase 2 metros. Levantando-a, olhei novamente para a parede de rocha. O sangue estava escorrendo. Entre a parede e o punho enterrado nela, sangue vermelho fluía. Nada mais se movia. Apenas o sangue escorria em silêncio. Olhando para cima, eu podia ver um grande número de dragões terrestres se movendo, mas esta área específica parecia estranhamente silenciosa. No entanto, uma sensação permaneceu na minha mão. Eu senti claramente que tinha conseguido. Consegui. As palavras escaparam da minha boca sem perceber. Por que eu pude vencer? Foi por um fio. Se eu tivesse hesitado por um instante, ou se Alexander não tivesse hesitado, seu golpe teria partido tanto a mim quanto a minha armadura mágica ao meio. Os movimentos que imitei de Ares funcionaram bem. Era um ataque direto, mas tinha um ritmo estranho que era um pouco fora. Comigo usando o meu canhão de pedra, avançando um passo, ou talvez meio passo mais do que o normal, consegui sair do alcance dele. Esse era o estilo de ataque de Ares. Ares faz esses movimentos de alto risco apenas quando ela sente que pode. Por isso, ela vence. Mesmo sangrando muito pelo pescoço, no final, ela ainda está de pé. No entanto, meus movimentos não estavam no mesmo nível que os de Ares. Não sabia quando poderia ou não fazer aquele tipo de movimento. E, provavelmente, eu não estava no mesmo estado mental que Ares. Se Alexander não estivesse debilitado, ou se ele não estivesse me subestimando, isso não teria acontecido. E aquele último momento, quando fiz Alexander flutuar. Era uma sensação mágica que nunca tinha experimentado antes. Talvez eu tenha manipulado a gravidade. Ou talvez, quando estava tentando manipular a gravidade com sua espada, eu cortei o suprimento de magia para minha pedra mágica, fazendo-a ativar em um momento inesperado. Agora, não posso dizer com certeza. A última parte pode ter sido sorte. Mas não acho que esta vitória foi apenas por causa do acaso. Eu venci, disse, erguendo fortemente meu punho para o céu. Quando saí do vale, expulsando os dragões terrestres pelo caminho, notei que havia pessoas ao redor. Era a equipe de subjugação. Sem a ponte e sem os 3 guerreiros de nível Deus, pareciam perdidos, sem saber o que fazer. Ao me ver, eles dispersaram e correram, como se tivessem visto um demônio ou algo assim. Primeiro, abordei o comandante no local e vários outros que pareciam cavaleiros de Bierill, informando a eles que o Deus da Espada e o Deus do Norte estavam mortos. Também os avisei que se continuassem atacando a aldeia Suped, nós revidaríamos. Mas ao mesmo tempo, reiterei que ainda estávamos abertos a negociações de paz.
Os termos da paz não mudaram muito. Estamos irritados por terem nos atacado, mas se Giz estiver atuando como rei, ou algo similar, então isso é obra do Deus Homem. Não pretendemos abandonar nossa postura magnânima. No entanto, por precaução, tomei alguns deles como prisioneiros. Se Giz estiver disfarçado de realeza, isso pode não ter muito significado. Mas nem todos os cavaleiros são subordinados de Giz, e é improvável que todas as figuras influentes do reino estejam sob o controle dele. Se essa informação se espalhar e os cavaleiros retornarem ilesos, a opinião pública provavelmente se inclinará a nosso favor. Se tudo mais falhar, teremos que pedir a eles que migrem, mas, de qualquer forma, isso nos dará algum tempo. Com esses pensamentos, estava prestes a voltar quando notei um monumento de pedra. Era um monumento dos 7 grandes poderes. Na base, vi um símbolo familiar. Era o emblema de 3 lanças entrelaçadas, semelhante ao amuleto do clã Migur. Teria eu me tornado um dos 7 grandes poderes? Fui eu quem deu o golpe final, mas lutei junto com outros 4, então é difícil de acreditar. Poderia ser o emblema de alguém como Ruigerd. Duvido que seja de Ares. Honestamente, não me sinto muito bem com isso. Ser reconhecido assim não muda nada. Mas o que está feito, está feito. Decidi voltar para onde Ares e os outros estavam. Depois de cruzar o vale, me reuni com Ares e os outros. Como foi? Perguntou Chandra, o primeiro a se aproximar. Quando lhe contei que tinha acabado com Alec no fundo do vale, ele fez um sorriso triste e disse, entendi. Você é um herói. Um demônio que subestima um herói perde. Sempre foi assim. A expressão de Atof não mudou muito, mas havia um traço de tristeza nas palavras que não combinavam com ela. Alec estava morto. Eu achava que ele ainda era uma criança. Ele tinha talento e só pensava em ascender. Acredito que ele tinha um futuro. Tive algumas considerações sobre a conversa entre Alec e Chandra. Não tinha nenhuma intenção assassina ou ódio contra ele. Eu simplesmente o matei porque ele era um inimigo. Se eu tivesse deixado ele escapar, teria me arrependido depois. Portanto, não me sinto culpado. Isso era guerra. Eles queriam nos matar também. Você conseguiu, disse Ares, com um sorriso radiante. Especialmente quando lhe disse sobre a mudança no padrão do monumento, ela estava extremamente animada. Se não estivesse usando a armadura mágica, ela provavelmente teria pulado em mim. Teria sido reconfortante. Por outro lado, Ruigerd parecia exausto. Mesmo durante a batalha, parecia que ele estava atingindo seus limites. Mas nós todos saímos ilesos e vitoriosos. Agora, como estariam os outros? Com isso em mente, nos apressamos de volta à aldeia da tribo Super. Passamos pelo local onde o corpo do deus da espada foi cremado, a cratera criada pelo ataque do deus do norte e as árvores derrubadas durante a luta com o deus ogro. Retornamos pelo mesmo caminho e encontramos Zanoba caído. Ao lado dele, Dog estava agachado com uma expressão exausta. Zanoba parecia estar dormindo. Seu rosto estava pálido como o de um cadáver. Zanoba! Acorde, acabou, chamei enquanto olhava através da armadura mágica. Mas ele não respondeu. Zanoba. Por um breve momento, tudo ficou silencioso. O vento parou, e não se ouvia mais nenhum som. Ei, Zanoba? Você está brincando, disse preocupado. Responda. Por favor, responda, implorei. Entretanto, Zanoba permaneceu imóvel, silencioso como um cadáver. Então, de repente, Eri chutou sua cabeça. O que? Estamos indo embora. Acorda logo, gritou ela. Ah. Desculpa. Acho que acabei adormecendo, respondeu Zanoba, levantando com uma expressão confusa. Poderia ter sido pior. Zanoba e Doga estavam em desvantagem. Se não tivéssemos nos encontrado por acaso, não seria surpresa se Zanoba tivesse se tornado um cadáver. Com esse pensamento, observei o caminho pelo qual eles haviam sido lançados, vendo as marcas da batalha por toda parte. Árvores arrancadas, árvores quebradas, marcas de golpes e várias pequenas crateras. Foi uma batalha difícil. Mas talvez tenhamos perdido para o Deus Ogro. O Deus Ogro já tinha ido embora. Por falar nisso, como chegou aqui tão rápido Lady Atof? Perguntei. Oh, você quer saber? Sim, por favor. Bem, na verdade. A explicação de Atof era um tanto desorganizada e difícil de entender. Estava cheia de onomatopeias e eu não conseguia entender metade dela. Basicamente, os círculos de teletransporte da Grande Guerra ainda estão funcionando, e eu os usei, ela disse. Foi para nos prepararmos para o futuro, disse Ruigerd, empolgado. Oh não, isso é ruim.
Se a infame Atof estiver usando os círculos de teletransporte, minha reputação pode ser manchada. Mas na verdade, quem se importa agora? Afinal, a batalha já acabou. Ainda não sabemos o que acontecerá com o Deus Ogro, mas nossos inimigos estão diminuindo. Talvez tenha acabado. Mas acho que ficar confiante demais não é uma boa ideia. Afinal, o Deus Ogro ainda é uma incógnita. Os inimigos restantes já são poucos. Acabou, eu acho. Fico pensando se a luta acendeu alguma chama da sobrevivência, despertando os instintos reprodutivos em alguém. Quem sabe esta noite? Não. Tenho que me manter em abstinência até derrotar Giz. Lembrei que ainda não vimos Giz. Ele desapareceu. Uma vez que o Deus Ogro também partiu, não temos ideia do que acontecerá. E ainda temos um dos apóstolos por aí. Não acabou ainda. Mas Giz ainda não apareceu. As informações estão todas bagunçadas, estamos com dificuldades para localizá-lo. Ele pode estar fugindo e não seremos capazes de encontrá-lo. Será que esse era o plano dele? Talvez ele nunca pretendesse lutar até o fim, mas sim fugir. E agora ele pode estar indo em direção à fronteira com o último apóstolo. A informação que reunimos de várias fontes se concentrou na vila da tribo Superd, graças à batalha de hoje. Não temos círculos de teletransporte ou comunicações via tablet de contato. Mesmo que saibamos onde Giz está indo, não conseguiremos alcançá-lo. Ele deve estar fugindo. Quando o rei do submundo foi derrotado, o Deus da Espada e o Deus do Norte perderam o controle e a situação ficou desfavorável para eles. Ele deve ter decidido fugir, certo? Ele provavelmente vai usar o nosso poder como isca para atrair nossos inimigos controláveis e depois escapar durante a confusão. Ele desistiu desta batalha, olhando para o futuro. Eu faria a mesma coisa. Ufa! Ainda não podemos baixar a guarda. Mas por enquanto, a batalha aqui acabou. Estou cansado. Não posso lutar mais hoje. Deixe o resto para os outros. Não conseguimos pegar Giz, mas derrotamos o Deus Ogro, o Deus da Espada e o Deus do Norte. Ruigerd e o clã Superd estão a salvo. O que acontecerá com o reino de Beiril e o Deus Ogro dependerá das negociações futuras. O único dano que sofremos foi a destruição do nosso escritório. Devido a isso, todos os círculos mágicos de teletransporte foram destruídos. Não poderemos nos mover por um tempo, mas já tínhamos um plano em mente. Antecipávamos muito mais danos, então não foi tão ruim. Enquanto eu pensava sobre isso, pude ver a vila da tribo Superd. Parecendo ter percebido nossa presença, as crianças da tribo estavam nos observando do alto da cerca. Em seguida, os guerreiros que protegiam a vila saíram pela entrada. Depois vieram Elinalise, Cliff, Norn, Julie, Jindir. Olhando para suas expressões, eles pareciam estar bem. Saí de dentro da minha armadura mágica. Estava me sentindo exausto, provavelmente porque usei uma grande quantidade de mana. Julie e Jindir correram em direção a Zanoba. Norn foi até Ruigerd, e Cliff se dirigiu a Doga, que ainda parecia exausto. Alguns se abraçaram, outros conversaram aliviados. Vendo isso, comecei a perceber a realidade da situação. Por fim, Orsted apareceu. Ele caminhou até mim e perguntou, nós vencemos? Sim, respondi, e entreguei a ele a espada como prova da nossa vitória. A espada que era praticamente um sinônimo do Deus do Norte, a espada do Rei Dragão, Kajakuto. Vencemos. Nós vencemos. Embora esteja longe de ser uma vitória absoluta, superamos uma situação difícil. Quebramos a armadilha de Giz e agora temos a vantagem. Há muitas coisas a se considerar, inúmeros pontos a refletir. Mas uma vitória é uma vitória. Você fez um bom trabalho, disse Orsted, recebendo a espada e me elogiando. Eu fiz uma reverência em resposta. Então, senti um olhar vindo do lado. Era Ares. Ela estava me olhando com os braços cruzados. Me virei para ela e abri os braços. Nós conseguimos! Ares saltou em minha direção. Enquanto apreciava a sensação do abraço dela, eu pensei novamente. Nós vencemos.